situação interessante, que é uma situação de elevação. Talvez as pessoas que já tenham tido a experiência de participar de algum mutirão, tem um amigo nosso, né, Paulo, que fala muito do sopão, do grupo que faz um sopão e distribui na vila. Trabalhar dessa maneira, em coletividade, com um propósito que ele seja puramente de abrandar o que os outros estão sentindo de desagradável, gera no grupo um estado de elevação. As pessoas que já tiveram essa experiência vão poder corroborar. Eu me recordo de, pessoalmente, já ter trabalhado na cozinha em um retiro, ainda dentro de uma outra religião, e esse sentimento foi, talvez, mais forte entre as pessoas que estavam trabalhando do que entre aqueles que estavam fazendo o retiro. Ele tem um potencial de disseminação. Ele contagia. A gente ter contato com pessoas que agem, se relacionam, se colocam no mundo de uma maneira compassiva, isso leva à disseminação. Essas pessoas, elas, ao serem tocadas por essa postura, elas vão replicar, ou elas vão estar mais propensas a replicar isso em outras situações. Isso a gente pode também constatar em alguns movimentos que as redes sociais trazem. Tem um movimento que aconteceu, eu não me recordo exatamente se foi há quanto tempo, mas uma pessoa propôs a criação do Dia da Gentileza e marcou uma data. E, em questão de muito pouco tempo, a gente viu que aquela proposta tinha mais de 60 mil compartilhamentos. O que, se a gente for pensar em termos de rede social, é muita coisa. E as pessoas se propondo a, efetivamente, naquele dia, se comportarem de uma maneira gentil. Isso leva a todas as pessoas que são tratadas com a gentileza também se comportarem de uma maneira gentil em relação a outros. E isso, aonde que entra a compaixão nessa história? Entra de que isso a gente pode fazer tendo em vista de que, se a gente tratar bem, mesmo aqueles que não estão nos tratando bem, talvez a gente pode alterar o estado de espírito que aquela pessoa se encontra. Porque, efetivamente, a pessoa que não está sendo gentil ou que não está sendo cordata, ela está no estado desprazeroso. O natural da pessoa que está confortável é de transmitir a gentileza. Se a gente for pensar nos dias em que a gente está alegre, são dias em que o carro da frente pode nos cortar a frente, aquela pessoa que está caminhando na rua pode esbarrar na gente e a gente tropeçar, que a gente é capaz até de pedir desculpas para essas pessoas. Por que a gente está no caminho delas? Isso é o estado de paz, é o estado de felicidade. Se a gente encontra uma pessoa que não está sendo gentil, o que a gente pode pressupor, assim, qual é a hipótese que a gente pode levantar? É que essa pessoa não está confortável, que essa pessoa não está em paz. E, na medida em que a gente trata essas pessoas com gentileza, com amorosidade, a gente pode ajudar essas pessoas, talvez, a terem uma fagulha que vá lhes fazer questionar: será que eu não tenho que rever alguma coisa no meu dia? Será que não tem alguma coisa esquisita? É aquela paradinha mágica para botar a mão na consciência e ver: será que é desse jeito mesmo que eu tenho que continuar levando as coisas? Então, a gente tem o potencial de disseminar isso. Pasmem, aumenta a nossa saúde e longevidade. Inclusive, isso a gente pode angariar como benefício em relação a ter uma vida mais compassiva. Se a gente for pensar em termos de bioquímica, talvez a gente consiga entender um pouquinho mais disso. Quando a gente não está em paz, quando a gente está num estado desagradado, todo o nosso corpo sofre. Toda a nossa harmonia química, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, todos eles acabam trabalhando de uma maneira diferente daquilo que é o natural.
E isso faz com que o nosso corpo tenha que fazer um esforço extra. Se eu estou trabalhando mais ansioso, se eu estou trabalhando mais nervoso, meu coração está batendo mais ligeiro, eu estou consumindo mais energia. Ao mesmo tempo, eu posso estar com as minhas mãos frias, então eu vou estar oxigenando menos aquelas células da mão. Tudo isso leva a um desgaste. Então, na medida em que nós nos propomos a ficar num estado mental amoroso, receptivo e de deixar tocar pela dificuldade dos outros, nós naturalmente vamos levando o nosso corpo a um equilíbrio maior. E isso se traduz em mais saúde ou menos doença e em longevidade. Em relação às emoções, eu trouxe duas emoções que talvez não sejam tão alheias. A ansiedade, com certeza, não é alheia a praticamente nenhuma pessoa aqui nessa sala. Se alguém nunca sentiu ansiedade na vida, no final eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque certamente eu vou ter algo para aprender. A depressão, talvez a gente possa não categorizar especificamente como uma doença, mas como um sentimento ou um estado mental que se abate sobre nós em alguns momentos. Esses dois estados, eles são estados que levam à introversão. Por quê? Bom, vamos pensar um pouco na questão da ansiedade. Se eu estou ansioso, eu estou preocupado com alguma coisa. Provavelmente alguma coisa que vai acontecer comigo ou com alguma pessoa que me diga a respeito, alguma pessoa que eu goste. Eu estou focado em aquilo que vai acontecer comigo. Se eu estou triste, muito provavelmente eu estou triste por alguma coisa que se passou comigo ou com uma pessoa que me diga a respeito. Então, eu estou voltado para mim ou para aqueles que são os meus. Na medida em que a gente se volta para um estado mais compassivo, a gente reverte esse movimento. Porque compaixão é se deixar tocar por aquilo que está fora. É colocar o nosso olhar, é colocar o nosso sentimento, é colocar o nosso coração em aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em algumas situações, a gente pode perceber que esse tipo de movimento, esse tipo de movimentação emocional, pode abrandar em muito sentimentos de ansiedade e depressão. Não quer dizer que a compaixão é a cura para tudo. Não é a nova panaceia. Mas ela certamente, se ela não consegue retirar a pessoa de todo daqueles estados de introversão relacionados à ansiedade ou à depressão, ela pode abrandar esses estados e nos ajudar a fortalecer um determinado jeito de agir, um jeito de caminhar. É um comportamento natural. Se pensava um tempo atrás, quando emergiu a teoria de Darwin, da seleção natural, que as pessoas que sobreviveram, e, portanto, nós, assim, os nossos ascendentes, eram as pessoas mais fortes e mais competitivas. Isso é um pensamento que, dentro da ciência, durante muito tempo, teve disseminado, de que as pessoas que perpetuaram a sua espécie eram os mais competitivos. Mas a gente vai estudar a história e a gente vai ver que as civilizações que mais floresceram, elas não eram as mais guerreiras. Elas eram as civilizações que tinham uma maneira de viver mais integrada, mais respeitosa, de que, efetivamente, aquelas civilizações que eram mais compassivas são as que mais floresceram ao longo de toda a história. Então, a ideia de que isso é um comportamento natural, talvez tenha que ventilar um pouco mais, inclusive, para as pessoas que pensam de uma maneira mais biológica, mais darwiniana. Ela muda a nossa perspectiva de tempo e de dinheiro. Talvez a introversão e a extroversão seja uma explicação mais ou menos parecida com o que eu falava antes em relação à ansiedade ou à tristeza. Porque quando a gente se volta para fora, quando a gente se volta para o auxílio ao próximo, a gente tem a sensação de que o tempo passa numa medida diferente.
O tempo não é o mesmo quando a gente está trabalhando em algo caritativo ou em algo que vai aliviar a dor das outras pessoas. E da mesma forma, quando a gente está contribuindo de uma maneira econômica, o nosso dinheiro também parece que tem um comprimento um pouco diferente. Talvez porque ele nos ajude com uma das emoções que é tida como um dos venenos mentais, que é o apego. Então, na medida em que a gente sente menos apego, aquilo que a gente tem rende mais, porque a gente não precisa tudo aquilo. A gente começa a perceber que a gente não precisa de tudo aquilo. Bom, deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa proposta. A gente pode cultivar a compaixão? Deixa eu trazer aqui uma resposta que os cientistas estão necessariamente tendo que engolir agora. De um estudo que foi feito com treino em compaixão. Na realidade, a gente pode pensar que a compaixão era vista até então como algo religioso. E está se descobrindo, dentre as pessoas que se interessam pelo estudo das emoções, de que a compaixão ela pode ser um poderoso remédio para nós, para as nossas famílias e para as nossas sociedades. Isso tem feito os cientistas se voltarem e estudarem um pouco mais e tentarem criar algumas maneiras de poder levar adiante os conceitos da compaixão. Bom, nesse estudo, o que as pessoas fizeram? Eles foram recrutar voluntários que eram religiosos e não religiosos? Não é possível a gente estudar claramente se a gente já pega pessoas que têm esse ideal dentro de si. Então, para a gente estudar, se a gente pode cultivar a compaixão, a gente tem que pegar pessoas que não têm isso como um ideal. Então, se recruta voluntários e se executa um treino. Um exercício que é baseado em meditação. E dentro desse exercício, se convida as pessoas a imaginar momentos em que alguém estava sofrendo e repetir mentalmente frases do tipo: eu gostaria que essa pessoa estivesse bem. Ou então, eu gostaria que essa pessoa estivesse livre do sofrimento. Se a gente for tomar por base esse tipo de experimento, todo mundo deve estar se perguntando, né? Mas isso fazer com alguém que nos é querido é muito fácil, né? O pessoal propôs, nesse estudo, levar um pouquinho mais adiante essa experiência, de fazer isso com pessoas queridas, fazer isso consigo próprio, que algumas vezes a gente acaba esquecendo, que ser compassivo, ter compaixão, não é só olhar para a dor dos outros. Um ponto de partida bastante importante para podermos desenvolver o sentimento de compaixão é também podermos olhar para as nossas dores. E também utilizar aquela mesma postura que eu comentava com vocês no início, de não julgamento, de poder fazer um olhar destituído de julgamento pelo que nos trouxe até aquela posição. De fazer um olhar não crítico. E depois eles propuseram de fazer isso para pessoas que não eram queridas, ou pessoas difíceis do convívio. Claro que quando você está treinando, não se deve escolher a pessoa mais difícil que você tem na vida. Senão também... Aí fica bem mais complicado de poder treinar. Bom, eu gostaria de propor para vocês um pequeno exercício, da gente fazer uma pequena meditação, como algo assim para experienciar um pouco do que aquelas pessoas praticaram. Para a gente também ter uma outra ferramenta, um outro método que pode estar presente no nosso dia a dia. Então, eu vou pedir para vocês que ou fechem os olhos, ou se concentrem em um ponto à frente. Se as pessoas tiverem com uma sensação de que o sono está muito forte, então eu recomendo que não façam de olhos fechados.
Eu peço que se concentrem e eu vou conduzir essa meditação. Eu vou tocar o sino 3 vezes no início, vou conduzir a meditação e, ao final, eu vou marcar o encerramento da meditação com o sino 3 vezes novamente. Nesse momento, eu sugiro a todos que encontrem uma posição confortável, onde consigam ficar estáticos por algum tempo, sem que as sensações do corpo os tirem do seu processo de concentração. Deixem a gravidade agir sobre o corpo. Deixe a gravidade agir sobre os ombros, para que eles possam ficar relaxados. Sintam como estão os seus dentes, se estão apertados. Talvez seja algo interessante afrouxá-los, suavizar a língua. E, num primeiro momento, levar a atenção para os movimentos da respiração. Percebam que a respiração é o companheiro de todas as horas. Ela está presente desde o primeiro momento de vida e ela pode ser sentida até o último suspiro. Todos os momentos em que você sentirem que está difícil permanecer no presente, a respiração pode ser a sua companheira. Aquela que traz a sua mente ao agora. Que tira das preocupações com o que está por vir e que resgata do sofrimento com o que já passou. Preste atenção como a respiração gentilmente massageia todos os órgãos internos. Movimenta o nosso tórax, movimenta o nosso aparelho digestivo. Preste atenção como ela pode constantemente nos embalar. Neste momento, pode ser interessante trazer à mente a figura de uma pessoa querida, em pensamento, em imagem, em som. E trazendo à mente essa pessoa, estender sobre ela o desejo de que ela esteja bem. Trazendo essa pessoa à mente e imaginando que o bem-estar dela está aumentando. Ampliando o ponto de visão. Inclua você mesmo nesta cena. Agora já são 2. A pessoa que lhe é querida e você. Embalados no pensamento.
Desejo que estejam bem. Desejo que estejam em paz. Talvez possamos incluir mais pessoas. Pessoas da nossa família. Pessoas com as quais nos damos bem. Pessoas com as quais talvez não nos demos tão bem. Embaladas no desejo. Desejo que estejam bem. Desejo que estejam em paz.